Boa tarde, nossos amigos que estão assistindo agora pelo YouTube ao vivo. Boa noite e bom dia para quem vai assistir ele gravado. Nosso 13º webinar, que vamos tratar hoje do método involutivo, talvez o método de maior complexidade que a gente tem na área de avaliações, porque ele, de uma maneira simplória, ele engloba os outros métodos também, eventualmente. Mas vamos deixar esse assunto para os nossos especialistas. Tá? Agradeço a presença dos nossos convidados, Frederico, nosso ex-presidente, o Marcos Mansur, da diretoria do IBAP São Paulo, nosso colega Hugo Loure Silva, incorporador, especialista no assunto, nossos comoderadores aqui hoje, Eduardo Rothman, sempre, né, Eduardo? E Andréia, nossa diretora de eventos, Eduardo, vice-presidente técnico do IBAP Nacional. Vou passar para meus recados. Como sempre, né? Primeiro, agradecer a presença de todos. A gente está aproximando aos 4.000 inscrições na página e já com 2.200, quase 2.300 visualizações dos eventos, 22.000 ou quase 23.000 visualizações dos eventos nossos, o que para nós é uma grande honra. De pronto, vou falar dos próximos eventos online do IBAP, que é a nossa live social no dia 24 de agosto, na próxima segunda-feira, 19 horas, direto pelo YouTube, onde nós vamos tratar dos cuidados que a gente tem, como comunicar nas redes sociais. Então, nós temos oportunidades e alguns cuidados, nós vamos trazer alguns exemplos práticos. São duas jornalistas especialistas nessa área de comunicação e mídias sociais, que vão nos ajudar nesse bate-papo com os nossos associados e o pessoal, o público em geral que atua na área de avaliações perícias. O próximo webinar, daqui a 14 dias, ou seja, quarta-feira, vai se tratar como os laudos periciais. Nós vamos tratar alguns tópicos de como elaborar um laudo pericial, tanto na área de perícia quanto na área de avaliações. Tá? A agenda completa de cursos do IBAP está no site do IBAP Nacional, e hoje, no meio do evento, a gente vai passar aqui alguns para facilitar a vida. Todo mundo está perguntando que curso que tem desse assunto ou de outro. E, além disso, ainda tem uma pesquisa que a gente está fazendo para nos orientar em relação aos próximos eventos virtuais, dia, horário, tudo relacionado à frequência, que a Adriana vai compartilhar com vocês aí pelo Zoom, pelo YouTube, e, ao final, também a avaliação do nosso evento. Então, de pronto, passo a palavra para o Dr. Eduardo Rothman para que possa conduzir o nosso webinar hoje. Vou deixar para os especialistas que entendem muito desse assunto. Abraço a todos. Legal, professor. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Nós temos hoje aqui realmente uma oportunidade assim, muito importante. O método involutivo, não só na nossa prática, mas mesmo dentro das normas internacionais, as normas IVS, ele é reconhecido como procedimento mais complexo e completo, né, porque envolve conhecimento de todos os demais enfoques, todos os enfoques de avaliação, né? Então, você pode dizer que é mais ou menos como um 3 em 1, né, ou o que for, né, alguma coisa assim. Então, exige muita cultura técnica de quem se dedica a ele, né? E os nossos colegas que estão aqui conosco são pessoas assim realmente bastante experientes, bastante conhecidas aí no nosso meio técnico. Então, eu vou ler aqui rapidamente o perfil de cada um deles antes da gente abrir propriamente dito os trabalhos, né? Temos aqui o Frederico Correia Lima Coelho, que é engenheiro civil e eletricista, é professor dos cursos de pós-graduação em avaliações de perícia do IBAP Minas Gerais, conselheiro do IBAP Nacional e coordenador da norma da ABNT de perícia de engenharia na construção civil, a NBR 13752. O arquiteto Hugo Louro, que é diretor de incorporações da Inove Corp, Empreendimentos Imobiliários, é professor convidado nos programas de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É doutorando, mestre graduado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o nosso amigo e companheiro, Marcos Mansur Shebib Awad,
engenheiro civil, diretor técnico do IBAP São Paulo na gestão do biênio 2020-2021, especialista em economia pela Universidade Mackenzie e mestrando em engenharia de la tasación y valoración pela Universidade Politécnica de Valência. Então, realmente estamos aqui bem acompanhados, né? Eu entendo que aqui a nossa dinâmica vai ser feita assim um pouquinho por provocações, né? Então, eu queria colocar aqui uma primeira provocação que eu solto aqui para os panelistas, né? É a primeira questão, a aplicabilidade. Para que serve o método involutivo? Quem gostaria de se manifestar? Quem começar, Frederico? Pode começar, Marcos. Pode começar e eu completo. Vamos lá. Legal. O método involutivo, obviamente, ele é para determinar o valor de um bem, mais comum na aplicação da determinação do valor de mercado de terrenos, né? Desde que a gente entre com as variáveis dessa análise econômica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, essas variáveis de mercado, né? Porque se a gente entrar com esses inputs não de mercado, né, a gente vai determinar o valor especial, né? Só que mais comumente ele é utilizado para avaliar terrenos, tá? Quer complementar, Fred? Eu acredito que a norma dá um direcionamento à norma 14653 de que, né, em relação a todas as metodologias, predominantemente ou prioritariamente a gente teria um foco, quando possível, no método comparativo. Então, em não havendo essa possibilidade, ou o profissional entendendo que há necessidade de mais informações, que o deixe mais tranquilo a analisar, ver se há uma possível convergência entre resultados através de metodologias diferentes, o que é algo interessante a se fazer, pode ser feito também. Então, o método involutivo é um método que, na norma, lá atrás, 5676, ela estava englobado dentro dos métodos indiretos. Enquanto o método comparativo direto, logicamente, até pelo nome, ele é um método de aplicação direta, é um método direto. Basicamente, a diferença é que os métodos indiretos, incluindo o involutivo, ele traz consigo uma série de informações adicionais que você tem que trazer do mercado, que faz com que ele possa ter maiores incertezas. Logicamente, isso é algo teórico e não necessariamente prático, né? Então, como o Marcos disse, é importante que a gente traga as informações para aplicação, para avaliação desse terreno, que eventualmente pode passar por uma incorporação, por um loteamento. Então, a ideia é qual seria o valor que eu poderia pagar naquele terreno qual o valor máximo que eu poderia pagar naquele terreno para ter o retorno e as condições estabelecidas dentro desse método involutivo. Acho que, inicialmente... Posso fazer uma complementação, Fred? Claro, por favor. Também? O que eu costumo dizer nas minhas aulas, né? Que na norma está escrito, inclusive na avaliação de glebas, que o método preferencial é o comparativo, né? Mas eu sempre faço um complemento e reforço, desde que os comparativos, algo meio óbvio, né? Mas é bom reforçar, desde que os comparativos sejam efetivamente comparáveis, né? Porque em diversos casos, tanto para avaliação de glebas quanto para avaliação de imóveis que têm potencial para incorporação imobiliária, é difícil você encontrar imóveis efetivamente comparáveis. Então, a metodologia involutiva, ela se torna também uma grande ferramenta para, às vezes, reforçar uma metodologia comparativa onde a gente tem uma deficiência de imóveis comparáveis, digamos assim, né? Principalmente no tocante à avaliação de glebas e no tocante à avaliação de imóveis para incorporação, onde de fato existe uma escassez de elementos comparativos, tá? E eu vou me permitir, então, falar um pouquinho antes do Hugo. Eu entreguei ontem uma avaliação e o que aconteceu? A gente é numa cidade vizinha aqui, Contagem, eu sou de Belo Horizonte,
E as informações que a gente encontrou de mercado a respeito de glebas, elas eram muito, vamos dizer, dispersas dentro do município, né? Então, a gente tinha ali uma dificuldade de determinar, por exemplo, a variável localização que estava sendo utilizada naquele modelo. Então, sim, interessante, importante a gente poder, sempre que possível, também fazer esse contraponto, né, de qual seria o valor com base em outra metodologia. Eu acho perfeita essa introdução do Marcos. Só reforçando o que você falou, né? Aqui no Brasil a gente trabalha com dados ofertados, né? A gente não tem dados transacionados. Então eu acho que em certos momentos do mercado a gente está, o mercado ele tem uma inércia muito diferente. Então acontece hoje um problema econômico, as nossas ofertas às vezes elas demoram para entender o que está acontecendo, né? Então a gente fica com fatores de especulação. Muitas vezes a gente usa a praxe de 10%, mas fica muito descolado, né? Então, também acho que num cenário desse, o método involutivo ajuda a gente a entender um pouco mais o mercado. Hugo, pessoal, eu não me lembro se eu falei boa tarde a todos, eu também queria agradecer a presença do meu amigo Hugo, né, que é arquiteto, incorporador, professor, mestre, doutor, e vai trazer muito do ponto de vista do incorporador aqui para os avaliadores, né? Na prática, ele não faz avaliação, né, da forma como nós fazemos, mas o convidamos para que ele possa agregar aí o ponto de vista desse ritual da incorporação. Por favor, Hugo, quer fazer algum comentário? Não faço avaliação, mas de vez em quando pago por elas, né? Pelo terreno. Bom, eu estou à disposição de vocês no que eu puder contribuir. Na verdade, a gente do ramo da incorporação, a gente acaba tendo uma visão muito pragmática e menos técnica de entendimento do terreno como matéria-prima, né? Eu sempre falo também com os meus alunos e com os meus amigos e com os pares que o terreno, a terra, ela é uma matéria-prima que vale o que faz, né? E o que a terra faz depende fundamentalmente das limitações dela, da localização dela, enfim, das restrições de marcos regulatórios, mas também depende da mão do padeiro, depende da mão do desenvolvedor imobiliário que vai usar essa terra para um determinado fim, e depende do negócio, né? Porque se você tem um uso de incorporação residencial, você tem uma precificação com um determinado valor geral de vendas, o que a gente chama de VGV, né, que é a receita total do empreendimento ideal a VPL, né? Acho que é um conceito importante. É como a gente mensura o tamanho das operações através dos VGVs. E a terra, né, ela sempre... E a avaliação da terra, ela é feita uma conta de trás para frente, no nosso ponto de vista de incorporador, que tem como base um percentual do VGV, né? Através do tempo, através do risco, através da manutenção da própria terra. Tanto tempo que eu demoro para aprovar um projeto, fico pagando imposto sobre ela, e eu tenho que cuidar da manutenção dela, isso acaba corroendo o valor da terra através do tempo dentro da minha conta, isolada, né? Através da minha TIR. E acho que talvez esse seja um dos principais desafios, né, de como a gente ajusta o êmbolo, né, de equilíbrio entre a avaliação patrimonial real de uma determinada propriedade, independente do uso, e quando a gente faz a indexação dessa propriedade para um uso determinado, que no caso é a incorporação imobiliária. Eu acho que o debate hoje vai ser muito legal. Acho que vai ser muito legal, vou aprender bastante com vocês. Você me lembrou um item importante que está na definição do método involutivo dentro das nossas normas, que ele diz que quando a gente quer chegar no valor de mercado desta propriedade, a gente tem que se pautar no aproveitamento eficiente do imóvel. E o que é esse aproveitamento eficiente? A nossa norma 14653, parte 1, ela também fala, é um princípio que está pautado no maior e melhor uso da propriedade, né? Então, assim, não adianta nada a gente subutilizar essa propriedade, fazer um uso hipotético dela, né? E fazer essa conta de trás para frente, que é exatamente esse
o grande objetivo do método involutivo, né? Sendo que o projeto hipotético desse imóvel ele não expressa o aproveitamento eficiente, ele não está embasado nesse princípio de maior e melhor uso, né? Que eu acho que é uma das grandes complicações aí, né? Ainda não vamos entrar nos pontos polêmicos, né? Mas a gente, na hora que entrar nos pontos polêmicos, acho que falar desse princípio de maior e melhor uso e aproveitamento eficiente é importante, tá? E para só terminar essa minha fala agora, eu acho muito importante isso que você comentou do valor global de venda, e toda a minha análise, quando eu vou dar alguma aula sobre o método involutivo, eu parto de uma fórmula simples e estática, né? Que eu parto do princípio do equilíbrio do empreendimento. O que é o princípio do equilíbrio do empreendimento? É que todas as minhas receitas é igual a todas as minhas despesas, né? E o que são as receitas normalmente de um empreendimento imobiliário? É a venda das unidades, é o VGV, né? E resumindo, o que são todas as despesas? É a compra do terreno, é o custo com marketing, custo com obra, custo para aprovação, lucro do incorporador imobiliário, taxa de gerenciamento da obra ou qualquer outro custo que venha a ter esse empreendimento para que você possa viabilizar, né? Então, colocando uma coisa igual a outra, né? Normalmente a gente conhece todos as incógnitas dessa equação, com exceção do terreno, né? O que sobra, né? Tudo que as normas internacionais chamam no nosso método evolutivo de valor residual, o que sobra seria o valor que o incorporador poderia pagar pelo terreno. Tá? Pegando o gancho do Hugo aqui também, eu queria aproveitar, ele está falando do padeiro aí, né? O padeiro aí é o incorporador, né? É isso? É isso mesmo. E aí ele tem Tem a conta dependendo do padeiro, mas ele vai fazer um projeto, né? No caso nosso hipotético, no dele talvez nem tanto, né? Talvez o dele real, né? Mas a questão do projeto hipotético aqui é uma questão que eu acho bastante relevante a gente ponderar também, visto que a gente vê erros constantes relativos a isso e também divergências diversas de valor. Então, eu gostaria de contar, como eu sou de Minas, vou contar um caos rápido para vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo nesse sentido. Eu fui contratado para fazer um laudo de avaliação, fiz o laudo através do método involutivo. Era uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, era uma gleba em que não havia comparativos diretos que eu pudesse utilizar, e era um banco, era para garantia, eu entreguei aquele laudo e o meu contratante me chamou para ir lá conversar. Eu fui lá conversar e cheguei lá, estava o incorporador que comprou o imóvel, né? E ele era meio branco, assim, igual eu, e estava com a bochecha até vermelha de raiva de mim. Eu estava vendo se eu devia ter algum, né, fortinho, assim, uma pessoa mais forte para me defender lá, porque eu fiquei com medo. Ele estava muito nervoso. Por que ele estava nervoso? Ele falou, aqui, eu comprei esse imóvel, vamos dizer, por R$1.000 o metro quadrado, e você está avaliando por R$500 o metro quadrado. Como é que pode ser isso? Como é que isso é possível? E a explicação dessa divergência de valores é justamente o projeto. O que eu fiz quando eu determinei meu projeto hipotético? Eu fui no local e verifiquei o que existia no entorno. Então, de frente para a avenida, existiam lotes comerciais. De fundos, existiam lotes residenciais. Então, nesse sentido, com a velocidade de venda do que tinha no entorno, foi determinado um fluxo de caixa, etc., um método involutivo, método de forma dinâmica, a gente vai falar um pouquinho à frente. E aí, e o que ele... qual foi a finalidade dele? Ele efetivamente depois implantou lá um hipermercado. Então, o fluxo de caixa dele era completamente diferente do que eu estava fazendo. Então, não cabia. Até nesse sentido, a norma, a revisão da parte 1 da norma, ela vem, né, dar essa figura aí, porque na versão de 2001, na definição do método involutivo, da parte 1, ele falava que o involutivo determina o valor de mercado. Agora, o que a gente está falando? Que o involutivo ele pode definir o valor de mercado, né,
ou também pode definir um valor especial, que depende das características, considerações especiais daquele comprador, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer com frequência, e acontece comigo, já aconteceu algumas vezes, de divergência de valores decorrente da diferença do projeto ou do padeiro aí, né, que fez o projeto, né, para implantação ou para cálculo do valor do terreno. Excelente exemplo. Desculpa, pode falar algo. Não, acho que essa é uma ilustração perfeita, Frederico. A avaliação do terreno ou da propriedade, ela tem a ver com o fim dela, né? E aí é o que eu também falei até na última vez que a gente interagiu junto aqui, né? Matemática não se terceiriza, né? Cada um faz conta do seu jeito para chegar no número que acha pertinente para fazer negócio ou não. Então, sei lá, tem redes de fast food. O cara pode fazer um mercado, que é um determinado fluxo de caixa, pode ser uma farmácia, que é um outro fluxo de caixa, que paga muito melhor do que incorporação imobiliária, mas por menos tempo. Pode ser um banco, pode ser uma rede de fast food, que o contrato de locação, sei lá, já vi contrato de locação de rede de fast food, que assim, a propriedade do imóvel é R$40 mil por mês de aluguel ou 8% do faturamento, o que for menor. Ou seja, você precifica a terra no preço do hambúrguer, quer dizer, cada um faz conta de um jeito, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Hugo, bem explanado, e na realidade, o que a gente está buscando? Na maioria dos trabalhos de avaliação, a gente está buscando o valor de mercado, né? Não um valor especial, em que pese que a gente possa também, quando a finalidade não é o valor de mercado, a gente pode trabalhar com valor especial. Um dos grandes complicadores para o profissional da engenharia de avaliações é entender qual que é o maior e melhor uso para aquela propriedade, e não necessariamente o maior e melhor uso é aquele que você vai obter o maior valor, né? Eu vou contar o meu caso, Fred, que é um caso engraçado também, né? Que eu estava fazendo uma avaliação dessas também para instituição financeira, para garantia, e fui avaliar uma gleba aqui no interior de São Paulo, uma região boa, onde você tinha diversos loteamentos no entorno, né? E quando você vai avaliar para garantia, todo mundo te trata ali, né? Chega com um cafezinho, todo mundo te abraça, tapinha nas costas, né? E eu fui olhar, olhei a propriedade, né? Que a gente não costuma dar muita informação durante a vistoria, né? Porque existem muitos interesses por trás. E o cara começou, não, porque essa área aqui é excelente. Você está vendo esses loteamentos aqui no entorno? Isso aqui é muito melhor. Essa área vale muito mais que esses loteamentozinhos aqui, não sei o quê. E foi uma coisa muito bizarra que aconteceu, né? Porque o cara queria induzir a maximização ali do valor da área. E ele falou assim, vem ver aqui o projeto que eu tenho para essa gleba, né? E eu falei, vai aparecer, né? Daí ele chegou e tirou uma maquete, ele falando assim, aqui vai ser a Disney brasileira, e você tem que avaliar isso aqui como se fosse a Disney brasileira, vale muito mais do que como se fosse só um loteamento, não sei o quê. E começaram um parque de diversões, não sei o quê, e falando que aquilo valia 10 vezes mais do que um loteamento, não sei o quê. Eu falei, olha, muito legal, esse projeto pode até ser que dê certo, né? Só que eu estou avaliando isso aqui por uma garantia, né? Que é pautado pelo valor de mercado e o valor de liquidação forçada, aquele laudo, né? Eu não posso usar aquele projeto especial para aquela área para chegar no valor. Então, é o que você falou, né? O valor da terra pautado pelo valor do hambúrguer, né? E na prática, o valor de mercado, a gente tem que procurar entender qual que é o aproveitamento eficiente do imóvel. E é uma assimetria isso, né, Marcos? Porque, por exemplo, se você viesse a avaliar ou supervalorizar essa área eventualmente em função desse discurso e esse projeto não daria certo, o banco não teria lastro para garantia, porque nenhuma outra pessoa ia querer fazer uma Disney lá, né? Sim. Então, você não pode fazer nós isso. Nós avaliadores somos quase taxistas, né? A gente tem tanta história para contar dessas vistorias que, pelo amor de Deus. Olha, a gente tem a história do maior e melhor uso, existe a definição internacional.
que é aquilo que é legalmente possível, fisicamente execuível, mercadologicamente viável e que conduz ao maior valor ao ambiental mais novo, mas ao maior valor possível para o imóvel, né? O ambiental entra na componente de legislação. Então, se a gente tivesse sempre essas 4 variáveis na cabeça, você diria, tá bom, olha, o senhor quer fazer a Disney, faz para os seus netos, mas deixa a gente fazer o nosso trabalho, sabe? Exatamente. Alguma coisa assim, sabe? Então, acho que é mais nesse sentido. Olha, eu queria comentar, vocês falaram aqui muito rapidamente de terminologia. Eu acredito que boa parte dos presentes aqui, até pelas perguntas que eu estou vendo, são experientes, né? Mas acho que não custa nada falar rapidamente diferença de algumas coisas de definições. Então, fala-se de método involutivo vertical, fala-se de método estático, método dinâmico. Alguém consegue falar sobre isso em 2 minutos, só para homogeneizar aqui o vocabulário de todo mundo? Andréia, marca aí os 2 minutos do Marcos, vamos ver se ele consegue. Eu estou com o meu cronômetro aqui. Vou tentar arduamente Vou marcar. 2 minutos e 30 segundos, foi isso? André, fica na cola. Vou ficar. Mas você lembrou bem de uma questão que eu gostaria de ressaltar. Eu não gosto de colocar a metodologia involutiva em caixa. Como assim colocá-la em caixa? O método involutivo vertical, o método involutivo horizontal, né? Na prática, o que seria o método involutivo vertical? Seria aquele onde o aproveitamento eficiente do terreno fosse algum empreendimento de incorporação, por exemplo, um edifício, né? Que seguiria os ritos da Lei Federal 4591 de incorporação. O involutivo horizontal seria aquele pautado, por exemplo, por uma gleba urbanizável, onde os ritos seriam regidos pelo parcelamento do solo, 6766 de 79, Lei Federal, né? Então, primeiro, eu não gosto de colocar o método involutivo em caixas, tá? Eu acho que o método involutivo ele pode ser analisado tanto para o vertical quanto para o horizontal, como um mix dos dois. Você pode ter parcelamento do solo e incorporação em cima, e vai ser um involutivo, tá? Então, primeiro ponto, eu gostaria de deixar o método involutivo fora de caixas, tá? Segundo ponto, você tinha falado do que mais de definição, além do método involutivo vertical, horizontal? Isso é estático e dinâmico. Ah, tá. O método involutivo estático é aquele a famosa conta de padeiro, onde a gente não considera o tempo no cálculo. É como se todas as receitas e despesas fossem realizadas hoje, tá? Então você planeja tudo no D0, exatamente. Já o dinâmico, a gente considera todas as receitas e despesas, né? E daí esse dinâmico você pode fazer de uma forma mais simplificada, por exemplo, anualmente ou mensalmente ou até diariamente, tá? Mas o mais normal é que o dinâmico seja tratado num tempo de uma forma mensal, né? E é super importante que a gente entenda todo o ritual ou da incorporação ou do loteamento para que a gente possa imputar essas informações das receitas e despesas desse empreendimento num momento adequado e correto e aderente ao mercado. Deu 2 minutos? Andréia? Achou. 4. Fred, quer complementar? Quase. Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que com relação à aplicabilidade sob a ótica da norma, a gente poderia aplicar o método involutivo, considerando a parte 2 para imóveis urbanos, mas também para imóveis rurais, mas também não esquecendo da parte 4 de empreendimentos também, que é uma forma de você aplicar também um formato distinto, mas de certa forma lá no seu cerne igual, né, de determinação do valor econômico, né, e de tratar de VPL, etc., fluxo de caixa, que a gente pode utilizar. Eu acho que uma coisa que a gente via com muita frequência, eu acho que está diminuindo, mas ainda é interessante,
chamar a atenção de coisas grosseiras que as pessoas fazem, né? Principalmente aqueles profissionais que não efetivamente atuam muito na área de avaliações. Então, o sujeito pega lá uma cidade que tem 20 mil habitantes e quer fazer um método involutivo numa gleba vizinha da cidade para 500, 600 lotes, né? E utiliza o método estático. É por isso que... E aí, utilizando-se o método estático, quer dizer, como ele vende tudo no tempo zero, ele pressupõe que aquilo seria absorvível por aquele município, quando na verdade não é, né? Então, tem alguns perigos da utilização do método estático em detrimento do método dinâmico que tem que ser sopesados. No método dinâmico, quando a gente levanta as informações que vão embasar o cálculo, você tem um risco de erro muito menor, né? Quando você está utilizando o estático, você pode se afastar muito da realidade do mercado, né? Fred, isso que você comentou é importante e tem muito na literatura escrito que a utilização do método estático é para aqueles empreendimentos que, teoricamente, teriam um horizonte menor de desenvolvimento, né? Porque se aproxima do D0. Mas existem algumas estratégias da matemática financeira que a gente acaba colocando um componente de tempo dentro do estático, né? Que acaba sendo quase um intermediário com equação pré-definida para tentar acertar e corrigir alguma questão correlacionada ao tempo. Que é o que, na fundamentação da norma da parte 2, aí está no grau 2 de fundamentação, né, sobre a forma de cálculo. Com equações pré-definidas, né? Que tem, assim, na prática, o que eu vejo muito pessoal fazendo é o estático e coloca só uma componente de tempo dentro do estático. Então, acaba sendo estático mesmo, né? Mas eu não sou muito fã desse método dinâmico com equações pré-definidas, porque, minha opinião, tá? Eu entendo que ele era um método muito utilizado na época que a gente não tinha o advento do Excel, né, onde você fazer um fluxo de caixa na mão era complicado, né? Era muito mais fácil você pegar essas equações da matemática financeira e trazer a valor presente na mão, né? Hoje, como você tem o Excel como ferramenta, eu entendo que cada vez mais essa metodologia com equações pré-definidas ela vai cair num desuso, que de certa forma ela também é boa para quem tem pouca habilidade com esses ritos de incorporação e loteamento. Ela ajuda a dar uma travada na situação. Eu acho que vale a pena, talvez, uma reflexão interessante. A gente fala muito que os bancos brasileiros são os melhores do mundo, não para quem deve dinheiro para eles, obviamente, mas porque, por operarem muitos anos num contexto de inflação alta, eles se tornaram muito competentes, assim, tecnicamente falando. No caso do Brasil e outros países que viveram processos inflacionários e processos de taxas de juros muito elevadas, né? Então, e mais recentemente, como o Marcos colocou, que se pegou o advento tecnológico do microcomputador, das planilhas bastante poderosas que nós temos hoje, né? Então, é natural que a análise de fluxo de caixa se tornou uma coisa assim, muito, muito importante. Mas nós estamos vivendo hoje um fenômeno, pelo menos na nossa geração, não tem memória, que nós temos um decréscimo importante da taxa de juros. E nós estamos vivendo uma situação que a taxa de juros hoje, até a taxa real, comparada, precificada, com o mercado financeiro, ela chega a ser negativa. Eu gostaria de saber, de escutar aqui os colegas, o Hugo, que está no mercado, Marcos e Frederico, que trabalham bastante com esse tipo de análise, o que eles ponderam sobre isso. Como é que isso vai impactar esse tipo de análise que nós estamos habituados a fazer? Quer começar, Hugo? Pode ser, vamos começar. Eu acho que o mercado imobiliário, principalmente o residencial, eu posso dizer com mais propriedade do residencial que eu atuo, ele é um mercado baseado em dívida, né?
Ele é baseado fundamentalmente na capacidade de alavancagem das famílias, né? Na capacidade de tomada de financiamento delas. E parecido com o de automóveis. Óbvio que quando você tem uma diminuição de taxa de juros, isso causa dois efeitos importantíssimos no mercado imobiliário por si. Uma delas é que aparece muita gente que está com o dinheiro mobilizado dentro do banco, com uma rentabilidade relativamente baixa, com a taxa de juros caindo, tem que se ver ou aceitar essa taxa de juros baixa, ou se ele quiser uma rentabilidade melhor, pensar na tomada de imobilização do capital através do imóvel propriamente dito, para ele capturar não só o ganho, mas também a valorização através do tempo do imóvel, que é fato, pelo menos historicamente no Brasil, é dado. Com menos ou mais, mas sempre não tem um decréscimo no valor patrimonial brasileiro. E a outra questão da taxa de juros é que quando isso é para o investidor que tem capital, né, que tem acesso a capital e vê isso como uma oportunidade de alocação do mesmo, capital financeiro, né? E na outra ponta, no consumidor final, quando você tem um decréscimo de taxa de juros, você tem diretamente proporcional o aumento da capacidade de endividamento das pessoas, né? Então as pessoas conseguem ou pagar mais por um imóvel, e aí o mercado imobiliário consegue vender um pouco mais caro, ou você consegue incluir essas famílias dentro de uma zona de consumo de imóveis. Então a taxa de juros ela ajuda o mercado imobiliário diretamente nessas duas vertentes diretas, na veia. Só que ela causa um efeito de médio prazo, de curto médio prazo, também perigoso. E que geralmente quem critica o mercado imobiliário acaba não fazendo essa avaliação, habitualmente, né? Que geralmente quando diminui a taxa de juros, aumenta a inflação. Claro, quando você aumenta a capacidade de alavancagem das pessoas, você aumenta a capacidade de consumo e nem sempre os produtores, vamos dizer assim, estão preparados para atender esse consumo. Então, você gera um aumento de preço natural em todas as matérias-primas e, no caso da construção civil, nos principais insumos. Se a gente coloca números publicados essa semana, por exemplo, mostraram que a gente teve um IPCA de janeiro a julho desse ano na casa de 0,3% a 0,4%. E a gente teve um aumento do preço do cimento de 2,6% em 6 meses. 2,6%. Então, a inflação, apesar da taxa de juros ser boa para a liquidez do mercado imobiliário, você começa a enfrentar no outro ponto o desafio do convívio com a inflação, que era uma coisa que fazia uns 4 anos que a gente estava com a inflação quase zerada, ou negativa, ou se comportando de maneira, como se diz, passinho para trás, passinho para frente, né? Estava quase zerada. Agora a gente já está no momento que a gente comprando terreno nesse momento, que o mercado está aquecido, está comprando terreno, está imobilizando capital, justamente porque está vendo essa liquidez, essa diminuição de taxa de juros, também já está considerando nas suas equações um aumento substancial no custo de construção que vai acontecer nos próximos 2, 3, 4 anos. Crescente, sem dúvida crescente, pelo menos na leitura na minha leitura e na leitura dos meus pares que eu convivo, né, Marcos? Eu não sei, você quer incrementar aí, mas essa... Em termos de métrica de avaliação, Hugo, que eu acho que também é importante a gente comentar aqui, né? A gente usava um indicador muito conhecido, né? Como uma taxa, um benchmark de 2 a 3 vezes o CDI real, né? Isso a gente utilizava muito na época que você estava com uns 8% ao ano de taxa nominal, por exemplo, o CDI. Até mesmo ano passado, no Cobreap, eu fiz uma palestra sobre método evolutivo e a gente tem um estudo publicado sobre esse assunto, que é taxa interna de retorno em empreendimentos residenciais verticais em São Paulo, pelo IBAP São Paulo, onde eu e o Edu tivemos aí o orgulho de coordenar esse trabalho, né? E a gente, com base nessa análise, a gente até verificou que essa métrica ela já estava com diminuição do CDI, já estava indo de 2 a 4 vezes
né? E agora, com 2%, eu acho que essas métricas elas caem por terra. O que a gente vai ter que se lastrear, mais ou menos, é com o que a gente tem de benchmark no mercado. Daí eu rebato a pergunta para você, né? Como um atuante no mercado, o que vocês do mercado e nós também, o que você entenderia como uma taxa interna de retorno de um empreendimento aderente? Vamos fazer uma análise sem ser alavancada e no seu conceito real, não nominal, sem a inflação. O que você acha hoje? Está variando de quanto a quanto para que tipo de empreendimento? Olha, há anos atrás, eu com uma taxa de juros um pouco mais alta, eu responderia na casa, depende do padrão construtivo, depende do uso, mas é de 8% a 23%. É grande essa banda de variação. Legal, grande essa banda. Porque, na verdade, a gente, quando faz a conta de TIR, a gente olha a margem do empreendimento muito mais para saber se a taxa de juros cabe, né? Se explodir a taxa de juros, quem viveu 20 anos de mercado imobiliário tem medo de tudo, né? Então a gente olha a margem muito mais para saber quanto você consegue dividir para os investidores, como você consegue arbitrar e o que você tem de banda banda de manobra, né? Se acontecer algum problema no histórico do empreendimento. Agora, o que a gente tem analisado muito, pelo menos, é a TIR no final das contas, porque quanto dinheiro você ganha pelo tanto que você pôs. Né? Fundamentalmente é isso. A simplicidade da fórmula é essa. Então, eu até brinco com os alunos. Se eu compro na permuta, não gasto nada com nada, se eu deixo o prédio de pé sem gastar R$1, minha TIR é infinita no Excel. Né? Quando gastei nada, se eu ganhar R$1 é lucro. Então, só fazendo um reforço, né, para os colegas que estão começando, né, a taxa interna de retorno de um fluxo de caixa, né, um fluxo de caixa são as receitas e as despesas do empreendimento, né, é aquela que zera o valor presente líquido. O que seria o valor presente líquido? Seria a D0 todos os fluxos de caixa que a gente tem desse empreendimento, é trazer ele para o tempo zero. Né? A taxa que zera esse VPL é a taxa interna de retorno do empreendimento, no caso. Né? E o que você comentou, Hugo, de 8% a 23%, ainda está muito aderente ao que a gente publicou no estudo pelo IBAP São Paulo, né? Que realmente está variando, acho que de 12% a 23% ao ano. Né? E lembrando que de 8%, quanto mais baixo o padrão do empreendimento é menor, né? Porque você tem uma margem menor. A taxas mais altas para os empreendimentos de maior padrão, de melhor padrão construtivo. É isso, né? Exatamente, porque o padrão do habitacional, no caso, repito, que é o que eu estou acostumado, ele é ligado diretamente com a exposição de caixa. Então, se você faz o empreendimento de Minha Casa Minha Vida, que é o meu core hoje, é a minha especialidade hoje, sempre é na permuta, você nunca tem o custo do terreno repercutindo na TIR, você acaba aprovando os projetos um pouco mais rápido, né? Então você diminui a sanfona de tempo no cálculo da TIR. Quando você faz uma operação de crédito associativo junto com a Caixa Econômica Federal, dependendo de como você modela, dependendo de como a Caixa Econômica está no momento dela, a gente consegue fazer começar a obra com baixíssima exposição de caixa. Já quando você vai para um alto padrão, dificilmente você consegue fazer permuta, você tem que comprar em dinheiro, você demora mais para aprovar o projeto, o IPTU é mais caro. Então, vai acruando valores dentro da linha de exposição de caixa que, quando você chega no final e você traz a VPL, você precisa ter uma margem maior, senão não faz sentido, entendeu? Senão não faz sentido a remuneração do capital no tempo. E algumas outras métricas econômicas, né, que eu vejo incorporadores cada vez mais utilizarem, né, e eu não esqueço também nosso mestre Arival aqui que está acompanhando no Cobreap, ele fala, Mansur, a TIR não importa para nada, o que importa é a exposição de caixa. Né? Ele fica falando, o que importa é a exposição de caixa. Né? Daí eu acho que a exposição é importante, mas eu acho que o que a gente tem que ter uma relatividade. Só a exposição por si
né? Depende da capacidade de cada incorporador. E o que eu vejo muitos incorporadores analisando é um indicador que é a exposição pelo VGV, né? Então, uma relação de exposição pelo VGV, que é uma outra métrica interessante aí da incorporação imobiliária. Fred, você quer complementar? A gente está falando de TIR aqui relacionada à análise de viabilidade, né? Acho que o Hugo está com o foco, né, principal aí como empreendedor da análise de viabilidade. Desculpa, Frederico. Que eu acho que é relevante também e tá relacionado, né? E está relacionado com o que a gente faz, logicamente. Eu acho que análises adicionais no método involutivo que está buscando usar uma TMA para trazer o fluxo de caixa, né? Eu acho que a questão da taxa, como a taxa mínima de atratividade para o investidor colocada aí pelo Eduardo, ela também sofre grandes alterações dado as características intrínsecas de cada empreendimento, de cada terreno, da sua localização e das suas características que efetivamente vão também fazer com que esse range seja diferente. Então, você tem uma gleba numa área muito adensada, provavelmente o seu risco ali vai ser menor do que uma área que não é tão adensada, né? Então, isso pode implicar em variações de risco que vão compor essa TMA, né? E, sem dúvida nenhuma, o nosso problema, né, nas avaliações econômicas sempre é estabelecer essas taxas, é um ponto relevante e geralmente o que a gente trata aí, não sei se vocês fazem muito isso também, mas é variação de cenários possíveis, né? E incluir a taxa como sendo, né, a taxa mínima de atratividade como sendo um foco muitas vezes. Lógico, se é um empreendimento de curto prazo, isso talvez não faça muita diferença, mas se ele é um pouco mais alongado, isso vai fazer toda a diferença, né? Sim. Ok. Pessoal, estamos aqui com várias perguntas aqui dos participantes. Eu gostaria então de começar a colocá-las e aí então passar aí para os panelistas, né? Eduardo, pois não. Eduardo, vou te interromper um minutinho, mas eu havia prometido para o pessoal um slide sobre os cursos nossos e também gostaria de pedir mil perdões, ou nem sei como falar, em relação ao YouTube, que a gente teve problemas técnicos aqui, não conseguiu transmitir ao vivo. A Adriana tentou aqui por meio de 3 computadores diferentes, depois um outro local. Então, a gente tentou de tudo quanto é forma e não conseguiu. Então, ele vai estar gravado no YouTube, vai entrar no canal normal, e a gente conseguiu passar parte das pessoas que estavam assistindo para o Zoom, que conseguiram entrar aqui dentro do limite nosso da sala de 100 participantes. Tá? Adriana, você consegue compartilhar o slide dos nossos cursos, dos IBAPs estaduais? Então, eu queria compartilhar com vocês essas possibilidades de curso que estão disponíveis na agenda do IBAP Nacional, no nosso site. Inclusive, para quem não assistiu o seminário de inspeção predial, ele vai estar disponível até o dia 12, agora não tenho certeza mais, mas é mais uns 15 dias ainda, tá? E os cursos aí de várias áreas, inclusive do método involutivo, tá? Oferecido pelo IBAP São Paulo. Mas consultem, vejam os cursos que vocês têm interesse, tem as cargas horárias, os cursos online não têm cargas horárias muito altas, à exceção do básico, do avaliação de bens com uso de inferência estatística, que é o mínimo de 20 horas, que é o necessário para credenciar na Caixa, na SPU, dentre outros. Tá bom? Fiquem à vontade aí, Eduardo, se você quiser sugerir algum. Eu tenho um que eu sou professor, eu nem vou falar que é o básico de perícia, porque senão pode parecer propaganda do IBAP Minas Gerais. Mas se você quiser colocar alguma opinião aí, ou sugerir algum, fique à vontade, depois pode voltar para a pergunta. Olha, eu acho que os cursos todos aí são muito bons. Você tem aí, todos eles têm professores aí experientes, né? Então eu acho que
obviamente depende do momento que a pessoa tá na carreira, né? Mas, assim, do ponto de vista de quem está entrando na área de avaliações, com certeza tem que começar pelos cursos básicos, né? Isso não tem o que falar. E aproveitar as oportunidades, que sempre tem novidade. As normas estão sempre em discussão, tem sempre momentos diferentes, né? Então, acho que realmente bastante, são oportunidades bastante enriquecedoras, né? Adriana, podemos voltar então para as perguntas? Podia. Só, Clemenço, eu vou dar o curso de introdução ao método involutivo para avaliações de glebas urbanizáveis. Ele vai ter início agora, no dia 1º de setembro. Então, aqui a gente tem pouquíssimo tempo para falar sobre o assunto. Nesse curso a gente vai ter pelo menos 8 horas para poder aprofundar mais. Perfeito. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos pegar aqui essas perguntas dos colegas, né? Primeira pergunta é do Cristiano Viveiros de Carvalho. Como estimar a velocidade de venda de unidades de um empreendimento? Quem responde? Eu posso começar aqui, aí eles corrigem as bobagens que eu vou falar, né? Vou ter essa oportunidade. O ideal, né? O ideal seria você buscar no mercado, né? Então, eu vejo que empreendimentos similares seria um foco, né? Análise histórica dessa velocidade de venda, né? De quantitativo de lotes por mês, de apartamentos por mês, de casas por mês, né? Eu acho que é o ideal. Embora isso nem sempre seja possível. Dependendo do empreendimento que se vai lançar, ele mesmo já afeta o que vinha historicamente, dependendo das suas características, né? Então, eu normalmente faço esse estudo, logicamente, quando há informações de mercado, faço um estudo em empreendimentos similares e considero, dentro do meu modelo, um intervalo, né, calculado aí, se possível estatisticamente, dessa velocidade mínima e máxima para a gente compor os cenários possíveis aí. O Fred, posso complementar a sua... E corrigir, se quiser. E corrigir. Imagina, não tenho que corrigir você. Quem sou eu para corrigir você? Imagina. Eu acho que uma das grandes problemáticas do pessoal na hora de tentar fazer essa análise é como conseguir. Tá? Eu passo uma estratégia de como conseguir essa informação. Né? Primeiro ponto, acho que tem as informações que são publicadas, principalmente para incorporação, venda de unidades residenciais, tipo apartamento pelo Secov, pelo Siduscom. Às vezes você acha essas publicações, né, que é o VSO, é o Venda sobre Oferta. Então, aquele número que você vai analisar, às vezes ele aparece mensalmente, se aparecer 3%, significa que do que estava ofertado foi vendido 3%. Ou seja, é um indicador direto de velocidade de venda. Né? Mas aquilo é uma coisa, um indicador macro, né? Às vezes é para a cidade, às vezes é para uma determinada região, não para aquela região que você poderia estar analisando. O que eu faço? Eu faço o que vou nos empreendimentos semelhantes e tento fazer essa pesquisa. Mas como que eu faço essa pesquisa? Tá? Obviamente, na grande maioria dos casos, a gente tem que se passar por comprador, tá? Ou até mesmo pode abrir o jogo, que você está buscando informações do empreendimento. Eu costumo... Ou você liga para o Hugo. Ou ligo para o Hugo, meu colega. O WhatsApp para mim. E eu pergunto, quantas unidades tem um empreendimento? Né? Então eu vou lá e vejo lá que eu vou em loco nos estandes de venda. Se aquele empreendimento tem 100 unidades e foi lançado em janeiro de 2020, né? A próxima pergunta que eu faço, ou tento descobrir internamente, não é quantos imóveis foram vendidos, porque o pessoal não tem interesse em te passar a informação de quantos imóveis tem vendido, né? É quantos imóveis tem para comprar, né? Só assim, desses 100 imóveis, né? Se eu quiser fazer um investimento aqui nesse empreendimento e comprar todos que estão restando, quantos que eu posso comprar, né? Daí você consegue saber quantos que tem vendido.
né? E daí eu linearizo essa situação e eu consigo ter um indicador mensal. É só uma estratégia que eu uso para pelo menos ter um indicador mensal. Obviamente que essas velocidades elas são curvas, elas não são lineares, mas dessa forma eu consigo ter pelo menos um indicador mais daquela região, daquele tipo de empreendimento. Hugo, é a busca de uma velocidade média, né? É uma busca de uma velocidade média e não de uma velocidade que ela é uma curva, né? Ela vai uma curva. Ela provavelmente inicia maior e depois vai reduzindo com o tempo. Isso para incorporação, para loteamento pode ser ao contrário, mas pode vamos ser. lá. Só talvez isso ajude no processo de avaliação que vocês desenvolvem, mas que também eu uso nos meus estudos de viabilidade. Que também é mais ou menos como é que eu, na minha viabilidade dinâmica, como eu prevejo a média. Um indicador que diz muito, principalmente quando não se tem referência próxima, é qual que é o produto financeiro que que o incorporador pretende usar lá. Por que isso? Porque, por exemplo, se eu for fazer um SFH, Sistema Financeiro de Habitação, através do Bradesco, o Bradesco me exige que eu venda aí de em torno de 50% a 60% antes do início da obra. Então, isso é um indicador de que se na minha tabela de vendas eu tiver 6 meses para começar a obra, eu imagino vender os 60% primeiro, linearmente, nos primeiros 6 meses, aí depois, até o término das chaves, o restante, ou eu deixo, na maioria das vezes, nas minhas viabilidades, e acho que o mercado inteiro deixa, em torno de 5% a 10% do estoque para vender pós-chaves, né? Então, a Caixa Econômica Federal pede mais ou menos uns 40% para começar a obra. Então, de repente, usar o que o parceiro financiador usa de referência de mercado é uma maneira de ter uma referência de como vai se comportar o fluxo da curva comercial, da comercialização. É uma insinuação, né? Mas pelo menos como linha base, pode funcionar bem, pessoal. Interessante. Muito boa dica, Hugo. Ok, eu tenho aqui uma pergunta do Luiz Eduardo Saba. O método involutivo não é mais sensível à dinâmica do mercado? Com certeza, é um método muito sensível, né? Então, demais, né? Nas minhas análises, né? Teve uma análise agora que eu fiz de uma análise involutiva aqui em São Paulo, onde a gente estava prevendo a venda da unidade, o valor médio em 16 mil metros quadrados, tá? E o valor dava 15 milhões do terreno. Tá? Não estou falando tamanho de terreno, nada, mas só para vocês terem uma noção. Se aumentasse para 20 mil, sabe para quanto ia? Um aumento mais ou menos de 20%, sabe para quanto ia o valor do terreno? Ia para 30 milhões, 31 milhões, ou seja, dobrava. Né? Como é importante a gente calibrar bem esses inputs, né, do fluxo de caixa, porque um aumento, às vezes, de 20% num input desse, você gera 100% a mais no valor do terreno. Não tenha dúvida que é sensível. Perfeito. Inclusive, essa análise de sensibilidade, né, que o Marcos está se referindo aí, ela é bastante relevante, né? Então, sugere-se que a sensibilidade, no mínimo, das principais variáveis que compõem o método, elas sejam analisadas. Então, ele ali fez o exemplo do valor de venda, né? Ele está variando o valor de venda, né? Você variar a velocidade, você variar a taxa, pode alterar completamente, né? Então, se você tem uma velocidade média de 1 imóvel por mês, você vai lá e muda para 2, né? Esse negócio vira, né? Então, ele via de regra, dependendo do caso, é muito sensível, né, a qualquer... Mas eu não sei se foi isso que ele perguntou, Eduardo. Ele está perguntando se é mais sensível ao mercado, no sentido de ser mais aderente ao mercado ou não? Eu diria que acho que são as duas coisas, tá? Então, realmente, tanto os métodos matemáticos eles são sensíveis, né, a pequenas alterações, principalmente se for um fluxo alavancado, e segundo, realmente, como pegando aqui o exemplo do Marcos, né, uma variação aí, uma valorização
do produto imobiliário daria uma gordura para o terreno assim, enorme a condições atuais. Então, acho que vocês responderam bem aí a pergunta do Luiz Eduardo. E não é só o mercado, viu, Edu? As legislações urbanas também, né? Sim. A gente é muito sensível também à legislação urbanística, né? Que dá um indicador muito forte da utilidade daquele imóvel, né? Então, tem o que a gente comenta aí, que tem alguns causos aqui em São Paulo, onde a gente tem operações urbanas, que teoricamente era para valer mais o terreno, mas pelo fato do CEPAC estar muito alto, acaba desvalorizando, né? No caso da operação, o CEPAC, ou a outorga fora da operação, acaba em regiões melhores, você tem um terreno para incorporação menos valorizado do que em regiões consideradas piores. Né? Então é muito sensível, sim, Luiz. Isso aqui, inclusive, é a pergunta seguinte aqui do Sérgio Goulart, tá? Quais as recomendações a respeito do valor correspondente à outorga onerosa quando admitida para o avaliando? Incorporá-lo no resultado ou informá-la em separado no laudo? Quer que eu responda? Você quer falar, Hugo, sobre outorga onerosa? Não, eu vou só falar um ponto, que daí você me corrige se eu estiver errado, tá, Marco? Mas o ideal é colocar a parte, na minha opinião, como incorporador, se eu fosse receber esse laudo. Porque a outorga e o CEPAC, ele tem um preço variável, altamente variável, em tempo da emissão do alvará de aprovação. Porque se vocês fazem o laudo agora, e eu protocolo o projeto amanhã, eu só vou pagar a outorga onerosa quando sai o alvará. E pode ser daqui a 2, 3 anos, quando a precificação é distinta. Então, eu penso que o melhor método seja avisar do custo da outorga e, enfim, pelo menos é a minha opinião. A gente já tem a database. O problema é isso. A gente tem a database, Hugo. No caso, quando a gente vai fazer uma avaliação hoje, a database é hoje. Né? Então, a minha opinião é um pouco distinta. Tá? A minha opinião é que você deve considerar o cálculo desta outorga como um custo do empreendimento. Assim, só para explicar para os mais leigos e a gente ser claro, o que é outorga onerosa? Né? É um valor que a gente tentar explicar de uma forma mais simples. É um valor que a gente tem que pagar para a prefeitura para construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. Vamos supor que o coeficiente de aproveitamento básico é 2 e o máximo é 4. Né? Tudo que eu construir acima de 2, eu tenho que pagar um valor de outorga para a prefeitura, para poder chegar no 4. Eu acho que a maior questão é, se o 4 for absorvível pelo mercado, normalmente eu faço a minha análise sempre com o coeficiente de aproveitamento máximo e testo também com coeficiente de aproveitamento básico, porque se a outorga estiver muito descalibrada e muito cara, pode ser às vezes que você chegue num aproveitamento eficiente com coeficiente de aproveitamento básico. Então a pergunta do colega é sim e não. Né? Eu vou utilizar a conta de outorga que expresse o melhor aproveitamento do imóvel. E, obviamente, vou explicar o porquê no laudo, se eu usei o total da outorga ou não usei a outorga, né? Então, é assim que eu recomendaria para o nosso colega. Tá? E sempre apresentando como que você calculou a outorga no laudo e por que você usou ou não utilizou. Né? Concorda, Fred? Não? Eu acho que vocês dois têm razão. Tanto da forma como ele faz, eu acho que a diferença é a finalidade. Né? Ele tem uma finalidade específica e você está trabalhando com outra que você tem que colocar tudo, né, naquela database única. Né? Ele não, ele está analisando a viabilidade, ele quer saber e ele já quer ficar atento àquele valor específico ali, dada a variação que ele pode fazer. Né? Então, no caso dele, eu acho que se você fosse fazer um laudo para ele, seria indicado que, se você quisesse adotar a database, você talvez utilizar essa variável da outorga onerosa como uma variável para testar a sensibilidade dela, pegar um histórico, para que ele tivesse essa noção do que ele está precisando ali, que é um produto específico. Né? Mas esse bate-papo aqui me chama a atenção de uma coisa importante, que às vezes o pessoal esquece, que é a questão da legislação. Então, o Marcos está falando aí uma questão de legislação que tem em muitas cidades, mas nem em todas. Né? Então, em cidades maiores, você tem lá a questão da outorga onerosa e outras diversas questões. Né? Então, aqui em Belo Horizonte, eu tenho
condições, além do zoneamento, eu tenho uma condição de afastamento a corredor viário prioritário, que o sujeito também tem limitação, e tem limitação de área de diretriz especial, e tem limitações diversas. Então, hoje, o sujeito, para fazer um profissional, para fazer um laudo desse, eles têm que se aprofundar. Se ele não conhecer aquela legislação municipal, estadual, federal, ele tem que se aprofundar, principalmente no que tange a legislação municipal, né? Isso aí é relevante. Pode dar inviável aquele projeto que ele está pensando, né? Ele não precisa nem fazer o cálculo, já deu lá no nascedouro dele, que é a viabilidade ou não de dividir e fazer aquele projeto que ele está pensando ali, propondo, né? Fred, só uma complementação em 2 pontos. Acho super importante, e principalmente quando você é contratado para fazer uma avaliação pelo método involutivo, eu sempre pergunto para o meu contratante: você quer que eu avalie pelo método involutivo ou você quer uma consultoria sobre viabilidade de empreendimento? Porque, para mim, são 2 produtos distintos, tá? Se o cara quer uma consultoria sobre viabilidade, eu vou precisar criar diversos cenários, não só a compra do terreno no D0, permutas, análise de alavancagem, é um outro produto. Se ele quer uma avaliação pelo método involutivo, já é um trabalho teoricamente um pouco mais simplificado, tá? Então, a avaliação é um produto, a viabilidade é outro, tá? E complementando a questão da legislação, é uma coisa que eu tenho reforçado muito nos meus cursos, tanto do de glebas geral, quanto do método involutivo. Não é possível um avaliador fazer um laudo de avaliação sem análise detalhada da legislação urbanística, edilícia. Assim, a gente pega casos assim, ridículos para quem está... Mas que é importantíssimo a gente se atentar, como, por exemplo, você falou, usa a palavra grosseiro, né? Tem uma pergunta que eu sempre faço nos meus cursos, e eu gostaria de falar aqui. Eu falo assim: você tem o coeficiente de aproveitamento 2 de um terreno. Esse terreno tem 1.000 metros. O que significa isso? 95% dos engenheiros e arquitetos, né? E talvez alguns estejam pensando que eu vou responder aqui, respondem o seguinte: que você pode construir 2.000 metros. Tá? Isso, a partir de hoje, quem está escutando isso, esqueçam isso. Você não pode construir 2.000 metros. Você tem de área computável 2.000 metros. Né? E o que é computável ou não? Depende de cada legislação urbana. Então, tem municípios que consideram varanda até um determinado percentual não computável, subsolo não computável, até uma quantidade de vagas. Então, uma dica a análise da legislação urbana é imprescindível, né? Porque senão a gente comete erros grosseiros na avaliação. Ok, é um alerta importante. É importante saber a diferença de análise de viabilidade e de trabalho de avaliação. E é importante entender as coisas no tempo. Nós temos aqui uma pergunta do Evani. É corrente no mercado que se use o método evolutivo para avaliação de indústrias, por exemplo. Ocorre que nos casos em que para avaliação da parcela terreno é imperativo que se utilize o método evolutivo e o terreno não tem mais a vocação predominante para uso industrial, como, por exemplo, grandes e antigas indústrias que se localizam no momento atual mais próximas dos centros de cidades, e a vocação do terreno mudou com o decorrer do tempo, considero não ser adequado usar o método evolutivo conjugado com o método evolutivo para cálculo de avaliação nesse caso. Parece ser um caso corrente de mau uso dos métodos da NBR 14653, mas é comum. O que vocês pensam sobre essa situação? Se me permitem começar aqui a responder, se você está procurando e querendo definir valor de mercado, né, você busca informações a respeito do mercado. Se claramente aquele local, aquele galpão não terá mais serventia, né, para o mercado, você pode fazer pelo método involutivo e somar e desconsiderar simplesmente o valor da construção. Mas o ideal pelo método evolutivo seria que você fizesse o comparativo direto de terreno, se possível. Se não, você vai utilizar outra metodologia, que pode ser o involutivo.
você vai calcular o custo de redição e vai aferir no mercado o fator de comercialização. Caso você queira usar o método evolutivo, você tem que aferir esse fator de comercialização e ver se efetivamente aqueles potenciais compradores estão ou não pagando por aquela construção. Eu tenho casos que eu já vi aqui de casas em que o local é apropriado para verticalização. Então, você tem lá o terreno, o comprador quer o terreno, o vendedor quer vender o terreno e a casa. Né? Ele não quer nada, ele quer alguma coisa pela casa. E várias vezes eu fiz esse fator de comercialização. Porque eu já passei por isso, Frederico. E verifiquei que o comprador acaba pagando alguma coisa da construção em muitos casos, né, que eu aferi. Lógico que isso depende do mercado, de data e época e condições e tal. Mas daí a necessidade de se aferir o fator de comercialização, para ver se efetivamente isso é aderente ao mercado ou não é aderente. Agora, se for custo de redição, você não precisa usar fator de comercialização, terreno mais construção e pronto. Mas eu acho que não era essa a finalidade sua. O Fred, eu acho que a própria resposta dele está na pergunta dele. Né? Ele está dando todos os indicadores que o mercado entende que não cabe mais uma indústria naquela localização. Né? Eu tenho um caso que eu avaliei igualzinho no município de Fortaleza. Era um imóvel industrial, com edificação industrial, no meio de um bairro residencial. O zoneamento nem permitia mais aquela indústria estar ali. E uma análise que eu fiz, só dando uma dica para o colega, que foi interessante, né? No caso, eu arbitrei o fator de comercialização, eu fiz pelo involutivo, né? Eu fiz o evolutivo calculando a parcela de terreno pelo involutivo. Né? Somei com o custo de construção, cheguei no valor patrimonial. Eu arbitrei um fator de comercialização onde eu descontava todo o custo de construção e chegava só no valor do terreno. Né? Por quê? Isso aqui eu argumentei, fiz uma argumentação no diagnóstico de mercado e até fiz uma pesquisa e demonstrei numericamente que qualquer player industrial que fosse entrar ali para comprar aquele imóvel, ele não ia comprar naquela região. Ele ia comprar em outras regiões onde o valor do terreno era bem mais em conta, você tinha incentivos, né? Então não fazia questão nenhum um player industrial chegar e comprar aquele terreno ali com aquela indústria ali, tá? Então eu acho que é um outro ponto de vista meio parecido com o seu também. Só complementando aí, você já falou do terreno industrial aí, eu já também fiz várias vezes avaliações para fins de garantia bancária em que indiquei a existência desse mercado, dessa possibilidade de a prefeitura doar o terreno, quer dizer, não seria um gasto adicional. Então, no diagnóstico de mercado, eu já dou o direcionamento para que o banco não aceite aquilo como garantia, porque não vale nada. Quem que vai comprar se tem um de graça do lado? Isso não faz o menor sentido, né? Mas a prefeitura está doando, né? O Hugo passou maus bocados aí, né, querendo comprar a casa. Como é que foi o negócio aí? Comprar o terreno, não, é que eu não quero me alongar, porque deve ter um monte de pergunta, mas o que eu já falei para proprietários, tá bom, então me deixa o terreno e leva esse sobrado de 5 andares embora, leva para você quiser, não tem problema nenhum, pega e leva, só me deixa o terreno, entendeu? Mas aí, você pagou é difícil fazer essa divisão, né? Você pagou um pouquinho da casa dele, pelo menos o primeiro andar dos 5 você pagou ou não? Nem isso? Não, mas paguei, claro que eu paguei. Mas, poxa, então, eu vou demolir a casa, desculpa. Então a importância do fator de comercialização tirado. Esse fator de comercialização ser retirado do mercado, às vezes não é o 100%, porque você não consegue comprar efetivamente. Lembrando que o fator de comercialização tirado da transação. Se for de oferta, ele está super estimado, né? Olha, pessoal, eu tenho aqui do Gregório Beck da Silva Janacos, de Porto Alegre. Gregório, manda um abraço para sua mãe. A Isabela é uma colega muito atuante em Porto Alegre. E acho que eu vou juntar as duas perguntas aqui. Em caso da existência do valor especial, onde o comprador do terreno é o proprietário do terreno vizinho, pode-se realizar a avaliação através do método evolutivo do lote A, lote B, depois do AB. Ao se avaliar o lote AB, pode-se considerar como investimento inicial os valores dos lotes A e B individuais
então avaliar o VPL final para fins de determinar o ganho do valor do terreno avaliando, distribuindo esse VPL final de forma proporcional ao potencial construtivo de cada terreno. A e B, só um parênteses, isso da literatura internacional chama-se valor de casamento. Sinergia. Frederico, parece uma questão da FUVEST, né? Se A e B, e A mais B, né? O Gregório é bem mais jovem que todos nós aqui. Então... Depois dessa eu vou comer até um pão de queijo em homenagem aos mineiros aqui, ó. Tá. Então ele está perguntando como tratar esse ganho sinérgico, tá? Então, alguém responde? Esse A mais B aí, eu fiquei meio perdido, para ser sincero, eu não entendi exatamente qual que é a matemática que ele quer que a gente explique. Aí. Uma coisa que eu não entendi é o porquê que ele quer analisar isso, né? Porque, assim, quando você tem sempre quando a gente vai falar de valor sinérgico, né? É quando o 1 mais 1 não dá 2, né? Então, assim, quando você soma os dois fluxos de caixa, você vai ter uma sinergia e você vai potencializar o resultado. Eu não sei se ele quer usar isso, por exemplo, para analisar algum caso de desapropriação, né? Pelo que seria um antes e depois da desapropriação, né? É o que está me parecendo. Enfim, mas se você fizer um antes e um depois e tirar, obviamente você vai ter o intangível desse valor sinérgico, né? Isso, se ele quer saber isso, você vai ter um intangível do valor sinérgico. E se isso é apropriável em cada um dos terrenos originais, é isso que ele está colocando. Eu acho que tem que tomar muito cuidado dependendo da finalidade, né? Porque senão você vai fazer, se for para desapropriação, como o Marcos disse, isso não faz sentido, né? Você pegar, avaliar junto e depois separar. Não vou pagar esse para fulano, esse para ciclano, me parece algo que não deveria ser unificado, visto que não são, e às vezes são pessoas diferentes. Agora, se a mesma pessoa, para fins de apropriação do todo, talvez fosse aplicável, né? Então, eu acho que depende muito da finalidade. Se for uma divisão de bens aí também, eu acho que a forma como ele... O cálculo é feito junto, porque um está agregando ao outro. Agora, se vai fazer algum cálculo posterior para separação disso, é uma questão hipotética para determinada finalidade, e não do negócio. O negócio é tudo junto. Aquele valor foi calculado para os dois em conjunto, e só nesse caso aquele valor vai existir. Aquele valor sinérgico. Mas, Fred, eu penso na hipótese, você tem 2 lotes do mesmo proprietário, e a prefeitura está desapropriando um só. Então, você está perdendo o valor sinérgico desse segundo lote, né? Então, seria talvez uma forma de demonstrar o quanto você esteja perdendo deste segundo lote. É uma forma para você demonstrar. Mas é válido ressaltar que esse valor especial, ele tem uma condição especial, e essa condição especial é o negócio ser realizado com os 2 lotes em conjunto. Isso é importante. Olha, a condição muito específica essa, né? E aqui, ainda do Gregório, a pergunta seguinte: considerando a aplicação do método involutivo com situação de existência de valor especial, seria possível utilizar uma simulação de cenários para margens de lucros obtidas através de contato com algumas incorporadoras atuantes e, através desta simulação, estimar um valor máximo que o terreno avaliando poderia alcançar, de forma que o valor se mantenha dentro de uma realidade sem prejudicar a viabilidade econômica do empreendimento? Um exemplo dessa simulação de cenários poderia ser o índice de lucratividade? Ou essa ideia não seria interessante? Você pode repetir o início de novo? Considerando a aplicação do método involutivo com situação de existência de valor especial, ou seja, tem uma situação de sinergia, tá? Seria possível... Sinergia não, especial. Ele está falando especial, né? Não é sinergia. Tem uma condição especial desse sujeito, né? Condição especial de um junto com o outro. Perfeito. Seria possível utilizar uma simulação de cenários para margens de lucros e, através dessa simulação, estimar um valor máximo que o terreno avaliando poderia alcançar, de forma que o valor se mantenha dentro de uma realidade sem prejudicar a viabilidade econômica do empreendimento? Ou seja,
qual que é o valor que o terreno pode atingir respeitada a praxe de margem de lucros do mercado. Sim. Um exemplo dessa simulação de cenários poderia ser o índice de lucratividade, ou essa ideia não seria interessante? Pelo que eu entendi, o que ele está fazendo é utilizar um lucro estático, né, pré-definido, ao invés de fazer usar a taxa para determinar esse retorno, né? Eu não captei. Um índice ele pode analisar para ver viabilidade, vários índices eles podem utilizar, mas não sei se no cálculo isso aí, a forma dele fazia alguma diferença. O que eu vejo, Fred, assim, pelo que eu entendi da pergunta do Gregório, isso seria mais uma consultoria do ponto de vista de viabilidade de empreendimento. Obviamente, você pode levantar ou os índices de lucratividade, digamos, mínimos e máximos dos empreendedores, taxas internas de retorno, return on investment de cada incorporador. Você pode escolher algum desses índices, né? Ou escolher todos e trabalhar com índices no limite inferior e superior e estudar o quanto que o valor do terreno, né, ele estaria dentro desses... Ele pode arbitrar dentro dessas métricas, né? Exatamente, porque talvez o que ele está querendo prestar, pelo que eu estou entendendo, é uma consultoria para algum terrenista que quer saber, não necessariamente o valor de mercado, quanto em um cenário especial pagariam pelo valor do terreno dele e ainda assim ele encontraria algum participante do mercado para comprar. Né? Isso dá para ele fazer com certeza, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que está embutida dentro de uma análise de viabilidade, tá? Não necessariamente no método involutivo. Tá? Olha, a Isabela aqui, que entrou no chat e explicou. A pergunta do Gregório seria, para manter o índice de lucratividade, qual seria o valor máximo do terreno? Então, acho que é mais ou menos isso aí que vocês estão exatamente comentando, né? Perfeito, abraço, Isabela. Isso aí. Prazer em tê-la aqui conosco. Muito bom. Olha, aqui nós temos e aqui o Sérgio Goulart fez um comentário também bastante rico. A banda do índice de lucratividade poderia ser uma variável no estudo de cenários, por exemplo, na simulação de Monte Carlo. Sim. Então, perfeito. Eu acho que perfeito. Uma análise probabilística, né? Lembrando que o fluxo de caixa a gente está trabalhando com uma ferramenta determinística e o Monte Carlo é uma ferramenta probabilística. Então, a gente mesclar essas duas ferramentas, a gente começa a entender estatisticamente o que poderá acontecer no mercado. Só uma informação, eu vejo pouquíssimos incorporadores, loteadores, trabalhar com ferramentas probabilísticas, mas eu já vi. Ok. Aqui tem uma pergunta do Arival Cidade para o painel. O programa Minha Casa Minha Vida, vocês entendem como mercado imobiliário ou programa de governo para incentivar a indústria imobiliária? Ambos têm a lógica do mercado imobiliário? Hugo, por favor, a palavra é sua. É para o Hugo essa aí. Essa aí não só tem a ver com a minha atividade profissional principal, como é a minha base de doutorado. Então, eu vou tomar a liberdade de responder primeiro. Você vai ser o único a responder. O programa Minha Casa Minha Vida não é um programa habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida é uma matriz de aumento do endividamento no mutuário. Ele foi criado em 2009 com base no crédito associativo, que é uma matriz de financiamento que somente um banco nacional público pode exercer, tá? O banco privado não pode, por causa de uma estruturação de garantia jurídica, que a gente poderia fazer um webinar só sobre isso, no qual a obra não é dada através de alavancagem financeira para o incorporador. A contrapartida disso é ele levar os mutuários de forma associadas para tomar o crédito. E por quê? E ele funciona de 2002 até 2009. Quando foi criado em 2009, ele turbinou a capacidade de endividamento do mutuário, diminuindo emolumentos, que é o ITBI, diminuindo a taxa de juros, o que aumenta a capacidade de endividamento,
e aumentando o prazo. Fundamentalmente, Minha Casa Minha Vida é isso. É isso. E o programa Minha Casa Minha Vida, sim, também, não, Hugo? é uma dinâmica industrial do mercado imobiliário. O que foi, Marcos? Desculpa. Entra com subsídio também, né? E entra com subsídio também, implementando uma fração que o cara ainda não consegue tomar como dívida. Exatamente. Então, de forma objetiva, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é, sim, um programa de alavancagem, é um programa financeiro de acesso à habitação própria. Fundamentalmente é isso. Rendido ao mercado imobiliário. Só fazendo, aderindo tudo isso que você comentou com a avaliação, né? Então, se você tem um terreno em uma região popular, onde o aproveitamento eficiente desse imóvel é pautado pelo princípio do maior e melhor uso de um Minha Casa Minha Vida, o avaliador que for simular um método involutivo, ele tem que entender todos os ritos do Minha Casa Minha Vida, né? O quanto que de subsídio, porque se ele for colocar isso no fluxo de caixa e não entender esse rito, né, com certeza pode dar um erro na hora da avaliação. E é isso que eu sempre enfatizo nas aulas de método involutivo. Você está fazendo um involutivo vertical de incorporação imobiliária, você tem que entender o ritual da incorporação imobiliária, os prazos. Você está fazendo um involutivo de glebas, você tem que entender o ritual do parcelamento do solo urbano. Então, entender o Minha Casa Minha Vida é entender um dos itens, né, para que o fluxo de caixa seja aderente ao mercado. Exato. Não sei se eu consegui responder, mas enfim. Não, eu acho que foi bem oportuno, sim. Acho que deu conta do recado. Olha, tem uma pergunta aqui específica aqui que eu vou pedir para o Marcos responder, do José Guilherme Carvalho. Está perguntando sobre o seu curso, Marcos, e se ele poderá atender as demandas do BNDES para URB 4, 5 e 6. Eu não sei o que são essas demandas URB 4, 5 e 6, tá? O cadastramento do BNDES, pelo que me parece. Eu não sei responder a questão do cadastramento. O meu curso ele vai ser voltado para o método involutivo de glebas urbanizáveis, onde eu vou falar sobre esse ritual. Eu dou muita ênfase, metade do meu curso é mais ou menos eu falar sobre um ritual de parcelamento do solo e loteamento, e a outra metade a gente vai entrar propriamente dito no método involutivo, porque nada adianta a gente entender de matemática financeira, engenharia econômica e fluxo de caixa se você não entender o ritual do produto imobiliário que você está projetando, né? Sobre o meu curso é isso, sobre o credenciamento, infelizmente eu não consigo ajudar. Eu tenho uma pergunta específica aqui que entrou pelo YouTube. Para o caso de um fluxo de caixa específico, modelo simplificado dinâmico, eu gostaria que comentasse sobre taxa de aplicação, urbanização, o lucro da incorporadora. Como conseguir e como adotar no sistema? Alguém quer falar sobre isso? Como são os parâmetros para você, como é que você obtém os parâmetros que você usa no modelo simplificado dinâmico? Você pode repetir só o começo, Edu? Eu estava aqui pesquisando que era URB 4, 5, 6, que fiquei curioso. Tá, ok. Para o caso de um fluxo de caixa específico, modelo simplificado dinâmico, gostaria que comentassem sobre taxa de aplicação, eu imagino que seja custo de oportunidade financeira, custos de urbanização, lucro da incorporadora, como conseguir e como adotar isso no sistema. Então, essa pergunta. Eu posso falar sobre o custo da urbanização. Qual que é o outro que você falou depois de custo da urbanização? Aqui que cortou? O lucro da incorporadora e o custo de oportunidade financeira, taxa de aplicação. Tá. Eu vou falar aqui. O custo de urbanização, a gente tem uma publicação na revista Pini, que é o custo para avaliação de glebas, né? Que infelizmente a gente só tem, digamos, um número lá, que seria para um empreendimento, um loteamento de padrão médio. No meu mestrado, o meu tema é exatamente sobre a avaliação de glebas pelo método involutivo,
e eu vou tentar, como resultado, trazer alguns indicadores. Então, eu já tenho um levantamento de mais de 30 loteamentos, e eu posso dizer que esse custo de urbanização ele é bem variável em relação à área líquida da gleba, e dando um parâmetro para ele pode variar de R$40 a R$50 o metro da área líquida da gleba até R$200 o metro, 250, dependendo do padrão do loteamento, se for ter clube, tá? Essa é uma informação ainda que eu não tenho um referencial para eu poder te dar, mas em breve vai ter, tá? O lucro do incorporador, eu vou dar uma métrica aqui, eu sempre escutei isso do pessoal de loteamento, né? O pessoal de loteamento falava assim, em termos estáticos, tá? Não dinâmicos, esquecendo a taxa interna de retorno. Eu sempre escutava de um loteador assim, eu não posso ganhar menos do que o terrenista. Ou seja, ele está falando que ele quer ganhar 100% do VT, do valor do terreno. Eu sempre usei isso como uma métrica. E daí, em casos onde a gleba é excelente, muito boa, super urbanizado, que nem o Fred disse, eu uso um valor até abaixo do VT. Em regiões onde você tem um maior risco, eu uso um valor até acima do VT. Tá? Sobre o custo de oportunidade, sinceramente, não entendi muito o que ele quis dizer aí. Daí seria que ser a TIR, né? Daí eu uso a TIR como uma referência, uma métrica. Tá? Mas eu podia falar da questão desse ponto aí do empreendedor mesmo, do lucro. Vocês trabalham isso aí como? A gente acaba, principalmente no vertical residencial, a gente trabalha com uma margem de lucro na casa dos 18 a 20. Mais que isso, é muita agressividade dependendo do momento de mercado, e menos que isso, você começa a ficar exposto à inflação e à taxa de juros, que sempre acaba correndo de um jeito ou de outro. Então, no momento que eu vou comprar o terreno e desenvolver um projeto, geralmente está orbitando na casa de 18 a 20. E aí é a gestão do empreendimento que vai fazer eu ganhar mais ou menos. Essa é outra questão importante também na pele do empreendedor, do incorporador, que por mais que essas premissas, o fluxo de caixa e tal, elas são estimadas e são muito bem estimadas, no final das contas, a incorporação imobiliária é um jogo de gestão diária, né? E isso corrói o lucro ou não do empreendimento. Então, essa variável também ela é muito importante, cada um controla de um jeito, né? Não sei. Separar o que é lucro do empreendimento de gerenciamento da obra. Né? Às vezes eu penso o pessoal fazendo muita confusão nessa no evolutivo. Uma coisa é a taxa de gerenciamento da obra, outra coisa é o lucro do incorporador. Mas 18 a 20 em cima de algum valor? Do VGV. Do VGV. Do valor geral de vendas. A receita total, o nosso benchmark é na casa de 18 a 20, de margem. Né? E o terreno, ele acaba no vertical, pelo menos na região metropolitana de São Paulo, enfim, pro vertical, ele acaba orbitando na casa de 10%, no máximo 12% do VGV. Impactado no total do negócio, não em dinheiro no D0, né? Então, é mais ou menos os números que a gente tem que... Essas suas informações me confortam muito. Só demonstram que o estudo que a gente publicou pelo IBAP São Paulo em 2017 ainda continua aderente, porque ele apresenta tanto a TIR quanto essas relações terreno para o VGV, que está muito próximo do que você está comentando. Mais ou menos, né? Aí loteamento é uma outra métrica, porque... Não, essa TIR é de incorporação, tá? Não é de loteamento. É isso que eu quis dizer. Loteamento é uma outra métrica, porque a obra do loteamento representa muito menos na conta do que a obra no vertical. Então, as permutas no loteamento são muito mais altas e o terreno representa muito mais, né? Esse estudo que a gente publicou varia de 14,98% a 25%, bem dentro desse range que você falou. Olha, aqui tem uma pergunta dupla, e acho que aí nós vamos ser obrigados a encerrar por causa do horário. Então, se esse 18 a 20 vamos dizer, é dentro do VGV ou é acima do VGV? Certo? Dentro. E se do isso, VGV, né? Do VGV. Do VGV. E se isso é considerado a VPL ou não? Sim.
Sim. No meu caso também é. Então estamos no mesmo parâmetro, Hugo. Perfeito. No caso Vamos começar a fazer do negócio debate, junto, Marcos. Estamos falando num parâmetro. Estamos falando a mesma língua. Pessoal, nós temos algumas perguntas aqui que, infelizmente, pelo adiantado da hora, a gente não conseguiu atender. Tem muitas perguntas boas aqui. Eu acho que foi bastante rico aqui o debate, as informações, o assunto é super importante. Então, eu queria primeiro ver se a Andréia gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração, e depois com o nosso presidente Clemenceau. Eu gostaria de me desculpar do que ocorreu, né, junto ao YouTube. A nossa intenção era transmitir conhecimento técnico de altíssimo nível dos nossos palestrantes, mas algumas pessoas não entenderam que nós não demos causa, eram problemas técnicos que a gente não tinha o que fazer. Tentamos solucionar, mas não foi possível. Então, a nossa solução foi trazer para a sala que comportava 100 pessoas, as pessoas do YouTube, mas nem todas conseguiram entrar. Então, assim que estiver disponível, a gente vai comunicar que a palestra vai estar no YouTube. E boa noite e obrigado a todos. Obrigado, André. Clemenceau, por favor. Pois é, a Andréia falou, a gente gostaria de mais uma vez, então, pedir nossas sinceras desculpas pelos problemas. Tudo que a gente faz, a gente testa antes. A gente fez reunião antes com os palestrantes, com os debatedores. A gente testou conexão, fez hoje um pouco antes de entrar. E também, hoje pela manhã, foi testada a transmissão e funcionou tudo perfeitamente. Infelizmente, o YouTube não aceitou dessa vez e ficou assim. De qualquer maneira, vocês vão ter oportunidade, espero que agora me assistindo, né, porque não tem ninguém ao vivo, né? Espero que vocês tenham gostado da apresentação, do debate. O assunto é interessante, o assunto é envolvente para quem trabalha na área de avaliação. E agradeço mais uma vez o Frederico, o Hugo, o Mansur, o Eduardo, a Andréia, a Adriana no suporte aqui, sempre presente, por tudo que vocês têm contribuído com o IBAP. Muito obrigado mais uma vez a todos, uma boa noite, fiquem com saúde e até um próximo webinar. Obrigado, Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Boa noite. Sempre bem-vindo, Hugo. Obrigado, um forte abraço a todos. Obrigado, Hugo. Teve uma pergunta, por onde se inscrever no curso do Mansur? É pelo site do IBAP São Paulo. E para o Guilherme, que fez aquela pergunta do URB, eu passei meu e-mail no chat para que ele possa, qualquer coisa, a gente tirar essa dúvida, ajudar ele, ver o que eu posso fazer, tá bom?